Então, gente, hoje a gente vai continuar com a parte de análise combinatória. É a segunda parte da aula. Na aula passada a gente já começou a estudar um pouco de análise combinatória, vimos os principais casos que existem de análise combinatória e eu vou dar uma pincelada, uma revisada bem rápida aqui só para reativar na memória de vocês. A gente viu basicamente o princípio fundamental da contagem, e aí a gente frisou bem esse exemplo aqui, né, das bermudas, camisetas e tênis, de quantas formas que a gente pode se vestir. Então, basicamente, o princípio fundamental da contagem é quando você tem conjuntos de coisas, né, no caso bermuda, camiseta e tênis, uma coisa não depende da outra, e você vai pegar exatamente um de cada desse. Você tem 3 categorias e você vai trabalhar com um item, uma unidade de cada uma dessas 3 categorias. Tá? Uma bermuda, uma camiseta, um tênis. Aí depois a gente viu permutação simples. Suposições para permutação simples. Não temos elementos repetidos. A ordem importa. E se você tiver 1000 elementos, você vai trabalhar simultaneamente com os 1000 elementos. Ou seja, todo mundo que você tem, você vai utilizar aí nas suas permutações. E aí a gente viu que a permutação de n elementos nada mais é do que n fatorial. Quando você estiver trabalhando com uma permutação com repetição, ou seja, a ordem importa, você vai pegar, você tem 1000 elementos, você vai trabalhar com os 1000 elementos, só que existem elementos repetidos de um certo tipo 2, de um certo tipo k, você vai fazer a fórmula da permutação, que é o tal do n fatorial, só que aí você conta quantas repetições de cada tipo você tem e coloca aqui embaixo na forma de fatorial. Basicamente, a gente trabalhou aqui com a ideia de anagramas. Arranjo simples é parecido com permutação. Então, na permutação, a ordem importa. Aqui também. Na permutação simples não tem elementos repetidos, aqui também não tem elemento repetido. Só que aqui você trabalha com uma parte do todo. Enquanto na permutação você tem 1000 elementos, você vai trabalhar com os 1000, aqui você tem 1000 elementos, você trabalha com 900. Ou seja, você vai trabalhar com uma parte do todo. Aí você está trabalhando com arranjo, e o arranjo de n elementos tomados P a P, escolhidos de P em P, nada mais é do que o n fatorial dividido por n menos P fatorial. E por fim a gente viu combinação simples. Na combinação simples também não temos elementos repetidos, só que aqui a ordem não importa. Ou seja, enquanto lá para o arranjo ABC é diferente de CBA, na combinação ABC e CBA é a mesma coisa. O que importa é o grupo de letras e não a ordem com que essas letras foram ou escolhidas ou posicionadas. A combinação de n elementos tomados P a P é n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Então, basicamente, foi isso que a gente viu. A gente trabalhou com alguns exemplos e eu vou continuar passando outros exemplos nesta aula para vocês. Então, aqui a gente tem exemplo, até a aula passada a gente viu, na aula passada a gente viu até o exemplo 14. Então, vou continuar, sequencial, tá? Do exemplo 15 em diante. Então, aqui a gente tem 4 carros, C1, C2, C3, C4, e eles vão disputar uma corrida. E eu quero saber quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares. Então, obviamente que aqui a ordem importa. Por quê? Porque é pódio, ranking, né? Medalha de ouro, prata e bronze, colocação. Então, sempre que você está pensando em pódio, ranking, qualquer coisa relacionada a isso, que você consiga estabelecer uma hierarquia, vamos dizer assim, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto colocado e assim por diante, você está num caso em que a ordem importa. Então, ou eu vou ter que trabalhar com permutação, ou com arranjo, ou eventualmente com o princípio fundamental da contagem, mas não posso trabalhar com combinação. No caso, como eu estou interessado nos 3 primeiros lugares,
eu estou interessado em trabalhar com uma parte do todo, porque eu tenho 4 carros, o que me interessa são os 3 primeiros. Então, eu vou fazer um arranjo de 4 elementos, tomados 3 a 3. E isso vão dar 24 chegadas diferentes. Então, vamos ver aqui na nossa calculadora, relembrar como que a gente faz essa conta. Deixa eu pôr o big screen aqui para vocês verem. Como que eu faço esse arranjo 4, 3? Então, lembrando, o arranjo vai ser... Deixa eu marcar aqui para vocês verem, quem não lembra, vai ser nesta tecla aqui. Vocês vão ter aqui o NCR, que é para combinação, e aqui em cima, essa função de cima da tecla, NPR, que é a função de arranjo. Então, no caso, eu quero trabalhar com arranjo de 4 elementos tomados 3 a 3. Então, como que eu faço? 4, Shift e clica aqui, vai aparecer no visor a letra P, e aí eu coloco o 3. Isso dá 24. Então, são 24 pódiums, vamos dizer assim, ou 24 chegadas diferentes. Ok? Exemplo 16. Os números de telefones fixos de São Paulo com DDD 11 têm 8 algarismos. Determine o número máximo de telefones que podem ser instalados, supondo-se que os números não podem começar com 0 nem com 1, mas podem começar por suposição com qualquer número de 2 até 9. Tá? Vamos supor, isso aqui é um exemplo hipotético. Lógico que 9 é celular, tem toda aquela história. Vamos fingir que a regra é essa. Tá? Então, seguindo o que está dizendo aqui no enunciado, eu quero calcular quantos telefones que eu conseguiria ter aqui na cidade. E os números de telefone a gente sabe que podem ser números repetidos. Meu telefone pode ser 99887766, tá? Ou 99887777, ou 99999999, tá? Então, pode ter repetição de elementos. E só por conta disso, eu já tenho que excluir o arranjo e a permutação. A combinação nem se fala, né? Porque a ordem obviamente importa. Se você inverter 2 números, você liga para a pessoa errada. Então a ordem importa, esquece combinação. Só que pelo fato da gente poder repetir os números de 2 até 9, a gente vai ter que trabalhar com o princípio fundamental da contagem. Então, como que funciona o princípio fundamental da contagem para esse caso? Eu vou armar aqui para vocês a situação, tá? Imagina o seguinte, você tem 8 algarismos, tá? Então, imagina que aqui eu tenho 8 algarismos. Quando você pôs 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza. Os algarismos, vamos dizer... que estão dentro desse retângulo amarelo, qualquer um deles, vocês concordam comigo que eles podem ser, deixa eu ver se dá para escrever de amarelo, eles podem ser qualquer número de 0 a 9, certo? Qualquer coisa. Aqui eu posso pôr um número de 0 a 9, aqui eu posso pôr de 0 a 9, aqui de 0 a 9, 0 a 9, 0 a 9, 0 a 9. Então, qualquer um desses caras pode ser um número de 0 a 9. Mas o primeiro algarismo, justamente por conta disso aqui, ó. Eita, aqui um mouse. Justamente por conta disso aqui, ó. Podem começar. Opa, não era isso que eu queria. Era isso aqui, ó. Como ele falou aqui, ó. Podem começar com qualquer número de 2 até 9. Então, neste caso aqui, a gente tem números de 2 até 9, nessa primeira casa. Se você contar, ó, 2, conta no dedinho comigo, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos dedinhos que você levantou? 8 dedinhos. Muito bem. Então, isso significa que para este primeiro número aqui, a gente tem 8 possibilidades.
Para este número aqui, qualquer número de 0 a 9, quantas possibilidades que existem? 10 possibilidades. E assim por diante. Para todos esses números aqui existem 10 possibilidades. Então, se vocês observarem, o que eu fiz? Eu peguei, se vocês observarem essas quantidades de números 10, seriam essas quantidades aqui, que são 7 vezes, né? 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 7 vezes, 10 elevado à sétima. E essa primeira casa aqui, que é o 8. Então, fazendo a conta, 80 milhões de telefones. Exemplo 17. Uma escola possui 18 professores. Entre eles serão escolhidos um diretor, um vice-diretor e um coordenador pedagógico, sendo que a mesma pessoa não pode assumir mais de um cargo simultaneamente. Quantas são as possibilidades de escolha? Bom, o que eu faria? Eu, particularmente, pensaria desta forma. Eu trabalharia com o princípio fundamental da contagem. Pensando o seguinte, ó. Vamos esquematizar. A gente tem 3 cargos, certo? Tenho 3 cargos. O que é? Diretor. Aqui um cargo de vice-diretor. E aqui um cargo de coordenador pedagógico. Beleza. Vamos pensar inicialmente, aqui, para o cargo de diretor. Quantas pessoas existem? Inicialmente existem 18 pessoas. Quantas que vão ocupar o cargo de diretor? Uma só. E quantas que se candidatam, vamos dizer assim? 18. Beleza. Então, significa que para a escolha do diretor, eu vou ter um total aqui de 18 possibilidades. Certo? Certo. Beleza. Agora, eu vou escolher o vice-diretor. Quantas pessoas que eu tenho para escolher? Agora, eu não tenho mais, deixa eu pôr assim, eu não tenho mais 18. Opa! Eu tenho, na verdade, quantos? Por que eu não tenho mais 18? Porque eu já escolhi uma pessoa para ser o diretor. Isso significa que desses 18 aqui, ficaram 17 professores sem cargo. Ou seja, eu tenho 17 pessoas que eu vou escolher uma dessas 17 pessoas. Beleza. E depois? Bom, depois eu não tenho mais 17 pessoas. Por quê? Porque eu já escolhi um diretor, eu já escolhi um vice-diretor, ou seja, já tem 2 pessoas escolhidas e que não podem ocupar o terceiro cargo. Então, eu posso escolher qualquer uma das 16 pessoas que sobraram. Se eu multiplicar pelo princípio multiplicativo, se eu multiplicar esses 3 números aqui, ó, o 18, 17 e 16, está aqui. 4.896 ixi, não sei como chamar isso, mas cargos aí, vai. Os cargos podem ser ocupados de 4.896 formas. Tá? Existe uma outra possibilidade também. Existe uma possibilidade de você pensar da seguinte forma. Você tem os cargos aqui, certo? Que são esses quadradinhos, os quadradinhos vermelhos que eu marquei aqui. Vamos supor que existam pessoas. Uma se chama A, uma se chama B e uma se chama C. E eu vou pôr aqui de uma outra maneira. Vou pôr B, C e A. Então veja o seguinte, ó. Se você analisar
esta ocupação de cargos com a bolinha preta, você concorda comigo que é diferente da ocupação de cargos com a bolinha azul? É como se fossem direções completamente diferentes, porque são pessoas diferentes exercendo cargos diferentes. Isso significa que se eu olhar para essas caixinhas vermelhas e eu tenho que colocar dentro de cada caixinha vermelha, eu tenho que colocar uma bolinha com a letra de um dos 18 professores, porque eu tenho 18, não são só 3, são 18. Então é como se eu tivesse A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, tá? Vocês percebem que dos 18 eu tenho que escolher 3, mas para escolher esses 3 eu tenho que fazer uma escolha de modo que a ordem importa. A sequência das bolinhas vai importar. Então você concorda comigo que eu poderia pensar num, eu vou colocar assim, ó, num arranjo de 18 tomados 3 a 3, né, porque eu tenho 18 professores, a ordem importa, e eu preciso escolher 3. Vamos ver de quantas formas que eu posso fazer isso. 18, agora foi o shift. Isso, apareceu o P de pato. Agora bateu. Se não importasse a ordem, ou seja, eu quero formar comissões de 3 professores. Eu quero, por exemplo, uma comissão que represente os professores da minha escola num congresso internacional que vai ter. Tá? E para mim, eu não quero saber se é coordenador, diretor, que raio que é. Eu quero 3 representantes. Aí seria um caso de combinação, porque aí a ordem não importa. O ABC, CBA, tanto faz. Aí os 3 estão juntos, né? Os 3 são representantes, como se fosse um cargo único, né? Não tem uma hierarquia. Aqui existe hierarquia. Então, temos aí 2 formas de resolver, que é através do princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, como você preferir, e através do arranjo. Vai, fio. Opa. Ah, eu tinha colocado outro modo aqui, ó. Eu tinha esquecido disso. Ok. Essa daqui, na verdade, é um exemplo de como que você trabalha com os fatoriais. Tá? No caso aqui, vocês estão vendo uma equação. É uma igualdade. Normalmente a gente tem o valor aqui e calcula o valor aqui. Aqui é o contrário. Eu não tenho esse valor, mas eu tenho o resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a formulinha. Lembra que o arranjo NP é n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, o n é o x, o p é o 2. P fatorial, x fatorial, n menos p, x menos 2 fatorial. Como que eu resolvo isso? Então, veja o seguinte. Muito cuidado aqui, tá, gente? Muito cuidado. Muito cuidado. Veja só. Aqui eu vou fazer só um parênteses, uma situação extremamente simples para vocês entenderem. Eu tenho aqui uma equação vermelha. Eu tenho aqui uma equação azul. Nosso objetivo, calcular o valor de x. Na vermelha, x igual a 6. Se x fatorial é igual a 6 fatorial, x igual a 6. Ponto. Morreu, acabou aí. Na azul, x igual a 3. Por quê? Porque aqui está falando que x fatorial tem que dar 6. Qual número fatorial é igual a 6? É o 3. Porque 3 fatorial nada mais é do que 3 vezes 2 vezes 1, que dá justamente 6. Então, quando vocês estiverem trabalhando com uma equação, vocês têm que tomar cuidado assim, ó. O que eu tenho de um lado, o que eu tenho do outro? Fatorial eu igualo com fatorial. Número eu igualo com número. Tá? Número sem o ponto de exclamação eu igualo com número sem ponto de exclamação. E fatorial eu posso igualar com fatorial. Quando as coisas estão misturadas, eu preciso dar um jeito de me sumir com o fatorial. Senão não consigo resolver. Tá?
Então, neste caso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho dois números, um em cima e um embaixo. Eu preciso simplesmente pegar o maior, aí você vai olhar, o maior pode estar em cima, o maior pode estar embaixo, no caso o maior está em cima. Você vai pegar o maior e vai decrescendo de um em um até chegar no menor, que é o de baixo. Então, vai ser isso aqui, ó. X vezes o antecessor do x, que é o x menos 1. Aí o antecessor do x menos 1 vai ser o x menos 2. E aí você vai andando até chegar no vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que no caso aqui, eu vou parar quando eu chegar no de baixo. Então, esse x fatorial ele pode ser reescrito como x que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 2, pimba, porque aí vai cortar com o x menos 2 que está embaixo. Ou seja, cortou, sobrou x que multiplica x menos 1, faz a distributiva, passa tudo para um lado, igual a zero, resolve, e aí você encontra o valor de x. X igual a 4 ou x igual a menos 3. Só que no caso, veja o seguinte, no caso, a gente tem que trabalhar com uma condição de existência. Qual que é a condição de existência? Este número, quando você escreve, deixa eu pôr assim, ó, quando você escreve na notação arranjo n, p, o número n é sempre maior ou igual. Eu olhei para o 2 de baixo. O número n é sempre maior ou igual que p, que é justamente a condição aqui de baixo. Ó. Veja essa condição. Pensa só, né? Eu vou fazer um arranjo de um x elementos, não sei quantos, tomados 2 a 2. Não dá para... vou fazer um arranjo... Vou mudar o exemplo. Fazer um arranjo de x elementos tomados 10 a 10. Aí vamos supor que o teu x seja igual a 8. Agora pega esse x igual a 8 e joga aqui, ó, e faz a leitura. Eu quero fazer um arranjo de 8 elementos tomados 10 a 10. Nossa, até dói falar isso. Arranjo de 8 elementos escolhidos de 10 em 10? Oi! Como que eu vou escolher os elementos de 10 em 10 se eu só tenho 8? O máximo que eu posso fazer é escolher de 8 em 8. Né? Se eu tenho 8, eu posso escolher de 8 em 8. Até faz sentido, beleza? Posso escolher de 7 em 7, pode escolher de 2 em 2, mas escolher de 10 em 10 não tem como. Então, sempre que você tem o arranjo ou a combinação, isso que eu estou falando vale para a combinação também, o número n tem que ser ou maior ou igual ao número p. Outra coisa importante, os dois números são números inteiros. Pode ser 0? Pode. Pode ser 1? Pode. Pode ser 2/3? Não. Pode ser negativo? Não. Tá? Além de ser o n ser maior ou igual a p, tanto o n quanto o p tem que ser números inteiros. Obrigatoriamente. E não podem ser números negativos. Tem que ser números naturais. Tá? n e p tem que ser natural. Então, no caso aqui, basicamente, o que você vai fazer? Você vai excluir essa resposta aqui. A resposta x igual a 3, você descarta, x igual a menos 3, você descarta e fica só com a x igual a 4. Ok? Simplesinho. Vamos lá, mais um exemplo. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem repeti-los? Então vamos começar a pensar. Números de 3 algarismos. Então tá aí, primeiro, segundo, terceiro algarismo. Né? Tá. Para montar o número, que é formado por 3 algarismos, eu vou ter que usar esses caras aqui. Os algarismos de 0 até 6. Beleza. O primeiro algarismo não pode ser 0, concorda? Eu não posso ter o número 0,12.
Porque 0,12 não tem 3 algarismos. 0,12 tem 2 algarismos. Porque 0 à esquerda não conta. Mas eu posso ter um número 120, 120. Aí, beleza, o 0 à direita conta. Então a gente tem um problema muito sério com este 0 aqui, porque esse 0 você tem que tomar muito cuidado, porque ele não pode ocupar esta casa aqui. Ele pode ser o segundo, ele pode ser o terceiro, mas ele não pode ser o primeiro. Os demais números aí podem ocupar qualquer uma das 3 posições. Se o primeiro algarismo não pode ser o 0, o segundo e o terceiro podem ser qualquer coisa, vamos pensar. Se não pode ser o 0, então você vai riscar. Tá? Se não pode ser o 0, ó, não pode ser o 0. Beleza. Quantos números que tem aqui? Tem 6 números. Então eu tenho 6 possibilidades. Eu posso escolher qualquer um desses 6 aqui e colocar aqui no lugar do primeiro algarismo. Tá? Qualquer número. Qualquer número. Qualquer número. Quem que está vivo no chat? Fala um número aí. Dentre Beatriz, fala um número. Pera, eu pedi para Beatriz. Agora eu vou pegar o número da Beatriz. Ela falou o número 5. Então a Beatriz, ela escolheu o número 5. Tá? Ela foi lá, ela escolheu este cara aqui, ó. Para colocar onde? Para colocar aqui no primeiro algarismo. Tá? Beleza. Quantas possibilidades que eu tenho para o segundo algarismo, então? 6 possibilidades. Ué, como assim? Vamos lá. Ela não escolheu o número 5? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 5 e vou pôr aqui, ó, no lugar do primeiro algarismo, eu já vou pôr o número 5. Beleza. Lembra do enunciado que você não pode repetir algarismos? Se eu pus o número 5 aqui, eu não posso mais, para o segundo e para o terceiro algarismo, não posso mais escolher o número 5. Mas eu posso escolher qualquer um dos outros. Então eu posso escolher o 0, posso escolher o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 6, nesse caso aqui, porque ela escolheu o 5. Quantos números que eu tenho aqui à minha disposição? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então eu tenho 6 possibilidades. É o que sobrou, na verdade. Tá? É o que sobrou. Então, sobraram 6 números. Porque agora o 0 entra. O 0 não entrava aqui. Aí, para o terceiro algarismo, naturalmente vão sobrar 5 possibilidades. Porque veja só, se eu tinha escolhido o número 5, então eu descartei o número 5, porque o número 5 entrou aqui. Aí eu vou escolher um número. Por exemplo, eu vou escolher o número 2. E aí eu vou pôr o número 2 aqui. Quantos números sobraram para eu marcar aqui no terceiro algarismo? 1, 2, 3, 4, 5 números. Porque o 0 pode ser usado e eu não posso usar nenhum desses dois que eu já usei. Certo? E aí, pelo princípio fundamental da contagem, você simplesmente vai multiplicar 6 vezes 6 vezes 5 possibilidades, o que irá gerar um total de 180 números diferentes que você pode formar com 3 algarismos, utilizando os algarismos, com 3 algarismos, utilizando o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sem repetir. Exemplo 20. Quantos números pares de 4 algarismos podemos formar com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sem repeti-los? Interessante. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que pôr na tua cabeça, se é número par, tem que qualquer número par, independente da quantidade de algarismos, o último dígito, que é o dígito mais à direita, necessariamente tem que ser par. Então eu vou ter números de 4 algarismos, neste caso aqui, que tem que terminar ou com 0, ou com 2, ou com 4, ou com 6. E a segunda condição, que é a mesma condição que a gente acabou de ver. Não pode ter um número iniciando pelo 0. O 0 pode aparecer lá no meio do caminho, mas não pode começar pelo 0. Tá? São as duas restrições que a gente tem. Então veja que no exemplo anterior, a gente só tinha uma restrição aqui no primeiro algarismo. Era a única restrição. Agora, aqui, eu já estou impondo
restrições no dígito mais à direita e no dígito da esquerda. Na esquerda porque não pode começar com 0 e na direita porque tem que terminar obrigatoriamente ou por 0, ou por 2, ou por 4, ou por 6. Então, eu vou dividir isso em dois casos, em duas situações. Por quê? Porque a desgraça toda, ela se forma aqui, ó. Puta vida. Quando a gente usa a cor certa, dá certo. Aqui, ó. Você tem uma restrição para o número que termina e tem uma restrição para o número que começa. E o número 0, que é a restrição, né, não pode começar por 0, também é uma restrição lá do final do número. Termina em 0, começa em 0. O 0 aparece duas vezes. Só que aí a gente tem um problema muito sério aqui. Porque a gente não pode trabalhar com repetição. Então, o 0, aonde que eu vou encaixar o 0? Ah, eu não posso pôr no começo e eu posso. Não é que eu obrigatoriamente tenho o quê? Eu posso colocar o 0 no final. Então, o jeito mais fácil é a gente dividir em duas situações. O jeito mais fácil é o seguinte, ó. Vamos pensar primeiro nos números que terminam com 0. Tá? Termina com 0. É par, porque está terminando com 0. E aí eu já resolvo o problema do 0, porque como eu vou trabalhar sem repetição, se eu fixar o 0 aqui no final, eu já resolvi o problema do primeiro algarismo. Se este cara necessariamente vai ser igual a 0, os demais números pode ser qualquer coisa que sobrou. Porque a gente tem os números de 0 a 6. O 0 eu fixei aqui. Aqui, aqui e aqui, eu posso usar qualquer um deles. Contanto que não repita, eu posso usar qualquer um deles. Aqui eu só tenho o 0. Eu fixei o número 0. Só tem uma possibilidade. Bom, eram 7 números, né? De 0 até 6, 7 números. Já usei o 0. Sobrou o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então eu tenho 6 possibilidades. Aí escolhe qualquer um deles. Põe aqui no primeiro algarismo. Quantos que sobram? 5. Aí escolhe qualquer um dos 5 que sobrou. Põe aqui. Escolhe agora o próximo. Quantas possibilidades eu tenho de escolha? 4 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 1, 120 números, seguindo essas condições de 4 algarismos, usando esses algarismos de 0 até 6 sem repetir, 120 números terminam com o número 0. Só que agora eu tenho os números pares de 4 algarismos que não terminam por 0. Porque o 0 eu já calculei, eu fiz separado. Agora eu vou fazer terminando por 2, terminando por 4 ou terminando por 6. Então, lá para o quarto algarismo, eu tenho 3 possibilidades. Eu posso pôr o 2, o 4 ou o 6, qualquer um deles. Beleza. O primeiro algarismo, agora ele tem uma restrição, que ele não pode ser o 0. Ele pode ser qualquer coisa, exceto o 0. Então, pense, no quarto algarismo, 2, 4 ou 6, são 3 possibilidades. Beleza. Peguei o 2, pus lá no final. Ok. Agora eu vou para a segunda restrição. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro algarismo? 5 possibilidades. Eita, que eu não entendi isso. Espera aí. Espera lá. Então vamos lá. Vamos supor 2, 4, 6. Né? Eu falei que eu vou escolher o 2, certo? Escolhi o 2. O 2 está aqui, ó. No quarto algarismo, eu vou botar o 2. Beleza. Então, morre o 2. Morreu o 2. Tá. Quantos números que eu posso pôr aqui? Eu posso pôr qualquer um dos que sobrou. O 2 já foi usado, não pode pôr, mas o 0 também não pode. Porque não pode começar por 0. Então, quantos números que eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Beleza. E para o segundo algarismo?
mais 5 possibilidades. Por quê? Então vamos lá, de novo. Eu peguei o 2 aqui, não foi? Peguei o 2 para colocar aqui no quarto algarismo. Risca o 2. Aí, para esse primeiro algarismo aqui, eu posso pegar qualquer coisa que não seja o zero. Então, sei lá, vamos supor que para esse cara aqui eu vou pegar o número 3. Tá? Peguei o 3. Então, pus o 2 aqui, pus o 3 aqui no primeiro. Quantos números que sobraram para eu colocar aqui no segundo algarismo? Agora o zero entra. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Está aqui, ó, 5 possibilidades. Agora fica fácil. Escolhe qualquer um dos 5. Agora, quantos que sobram? Agora não tem mais escolha. Sobram 4. Pelo princípio multiplicativo, multiplica tudo isso, eu tenho 300 números. Só que qual que é o total de números? Que é a pergunta, né? Total de números, números que terminam com 0, mais os números que terminam com 2, 4 ou 6, ou seja, 120 mais 300, 420 números. Esse é o total de números que a gente pode formar. Olha lá, exemplinho, fácil, tranquilo, suave, equaçãozinha, só que com combinação. É igual a arranjo, só que agora usando combinação. Então você vai ter que aplicar a fórmula da combinação. Como que é a combinação de n elementos tomados P a P? N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então está aqui, ó, o n é o x, o 2 é o P, n fatorial, n menos P fatorial, P fatorial. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz no outro. Eu vou pegar o x, que é o maior, e vou descendo até chegar no menor. Então, vai ficar x vezes x menos 1 vezes x menos 2, pimba, que vai cortar com o x menos 2, pimba. E o 2 fatorial de baixo é só abrir. Quanto que vale 2 fatorial? 2 vezes 1. Então, o x menos 2 você cancela. Vai sobrar em cima o x que multiplica x menos 1. Embaixo, 2 vezes 1 dá 2. Multiplica aqui em cruz, faz distributiva, passa tudo para um lado, iguala a zero, resolve a equação, aplica a condição de existência, e aí você tem a solução. No caso, a resposta do exercício, x igual a 6. Porque o x, tanto no arranjo quanto na combinação, não pode ser um valor negativo. E, neste caso aqui, como aqui tem o número 2, com certeza o x tem que ser um valor maior ou igual a 2. E, além disso, o x tem que ser um número natural. E se de repente tivesse dado, sei lá, uma fração aqui, 6 quintos aqui e aqui deu negativo. Ó, negativo você sabe que não pode, fração você sabe que não pode. Portanto, esta equação não tem solução. O conjunto de solução dela seria o conjunto vazio. Tá? Se você não chegar a um valor inteiro, natural, aliás, para o x, né? Supondo essa equação para x, um valor natural para x, tal que x seja maior ou igual a 2, se for qualquer coisa que não seja natural, ou que seja menor do que 2, você não vai ter solução. Exemplo 22. Facinho, só para dar aquela relaxada. Tá? Porque aí o pessoal começa a ficar tenso nessa hora da aula, então agora a gente dá uma relaxadinha e faz um exercício light. Quantas comissões constituídas de 3 pessoas a gente consegue formar a partir de um grupo de 5 pessoas? Então aqui, de novo, né, é aquela história do ABC é a mesma coisa que CBA. A ordem não importa. O que importa é o grupo de pessoas escolhidas. O Guinho, o Zezinho e o Luizinho é a mesma comissão que Luizinho, o Guinho e o Zezinho. A ordem que eu escolhi, esses caras não importa. O que importa é que no final os 3 foram escolhidos. Se a ordem não importa, é um caso de combinação. E no caso, combinação de 5 elementos, tomados 3 a 3, vamos até só relembrar aqui na calculadora como que a gente faz aqui, né? 5 NCR 3 igual 10 comissões. Acabou. Muito simples. Mas se cai numa coisa assim na prova, posso escrever
isso aqui, dessa forma. Então, se você está fazendo uma prova que é com o uso de uma calculadora, o que você vai fazer? Você faz a montagem, você sabe que é uma combinação de 5, 3 a 3, igual, e pega o resultado e coloca o resultado. Eu vou saber que você utilizou a calculadora. Se você está fazendo uma prova que o uso da calculadora não é permitido, aí não tem jeito, você teria que desenvolver isso aqui utilizando a fórmula. N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Tá? Mas aqui, como a gente pode usar a calculadora, basta você montar, para eu saber de onde veio o resultado. Então você vai me dizer que esse 10 surgiu deste cara aqui, e esse cara aqui você vai fazer normalmente na sua calculadora. Ok? Agora eu vou começar a piorar. Então vamos lá. Em um ambiente de trabalho, há 7 homens e 4 mulheres. Deseja-se formar uma comissão de 5 pessoas, sendo que 3 são homens e 2 são mulheres. Quantas comissões podem ser formadas? Então veja que é basicamente a mesma ideia do exemplo anterior. Eu tenho 5 pessoas, quero formar comissão de 3, combinação, porque a hora não importa, para lá. Beleza. Só que veja o seguinte, neste caso, é diferente daqui. Aqui eu falei, quantas comissões, a partir daquele grupo lá de 5, eu consigo formar com 3 pessoas, comissões de 3 pessoas. Aqui, eu quero comissões de 5 pessoas, mas não são 5 pessoas quaisquer. Essas pessoas, elas estão divididas em 2 categorias, que está dividido pelo sexo, homens e mulheres. E eu quero uma quantidade específica de pessoas de uma categoria e uma outra quantidade da outra categoria. Então, eu não posso pegar simplesmente, o que muitas vezes eu vejo que acontece, é que a pessoa pega o totalzão aqui, 7, faz isso aqui, 7, 4, então faz 7 mais 4. E aí, faz uma combinação de 11, 5 a 5. Isso está certo? Depende do enunciado. Se eu estivesse falando, em um ambiente de trabalho há 7 homens e 4 mulheres, deseja-se formar comissões de 5 pessoas. Quantas comissões podem ser formadas? Percebe que se eu omitir... Deixa eu até arriscar aqui, fazer diferente. Se eu omitir esta parte do texto, risca isso aqui, risca. Não tem mais essa parte. Termina aqui, ponto aqui. Aí eu faço a pergunta, quantas comissões podem ser formadas? Aí essa seria a resolução. Quantas pessoas eu tenho ao todo? 11. Comissões de quantas? 5. Combinação 11 e 5. Aí você vai lá, aqui, aqui, 11, combina 5, igual, 462 comissões, acabou o exercício. Mas no caso, como eu quero uma quantidade específica de homens e de mulheres, eu vou ter que trabalhar como se eu fosse formar 2 comissões separadas, uma comissão só com os homens, com os 3 homens, outro grupo só com as 2 mulheres, e daí, no final, eu junto as possibilidades dos grupos de homens com as possibilidades dos grupos de mulheres. Então, qual que seria a lógica aqui? Vamos pensar nos homens. Quantos homens eu tenho ao todo? 7. As comissões só de homem, tá? Pensando só de homem. As comissões têm que ter quantos homens? 3. Dos 7 eu tenho que escolher 3. É uma combinação de 7, 3 a 3. Isso dá 35. Beleza. Agora vamos pensar só nas mulheres. Nas mulheres, eu tenho quantas pessoas? 4. Comissões de quanto? De 2 em 2. Combinação 4, 2. Faz a combinação na calculadora, isso dá 6. Beleza. Só que eu quero saber quantas comissões de 5 pessoas eu vou formar, sendo 3 homens e 2 mulheres. Então, pensa o seguinte, Você percebe que eu tenho 35 maneiras diferentes, ou eu sou capaz de, a partir de 7 indivíduos, formar 35 comissões contendo 3 indivíduos.
A partir de 4 indivíduos, eu sou capaz de formar 6 comissões contendo 2 indivíduos cada uma. E, obviamente, que as comissões aqui são diferentes das comissões aqui, porque são pessoas diferentes. Como que eu sei? Porque eu estou separando pelas categorias, tá? No caso, homens e mulheres. Para cada uma dessas 35 comissões, para cada um desses 35 grupos de 3 homens, né, que vai conter, cada um desses 35 tem 3 homens, eu posso associar com qualquer um desses 6 grupos ou dessas 6 duplas de mulheres. E, portanto, eu vou ter 35 vezes 6, o que dá 210 comissões. Se você preferir, eu mudo uma forma bem didática. Qualquer um vai entender, qualquer um que assistiu à primeira aula vai entender, que prestou atenção no primeiro exemplo que eu dei vai entender. Eu tenho 35 bermudas e 6 camisetas. De quantas formas eu posso me vestir? É a mesma coisa. Só que em vez de bermuda eu tenho homem, em vez de camiseta eu tenho mulher. Eu vou pegar uma bermuda e uma camiseta. Eu vou pegar um desses 35 grupos e um desses 6 grupos. Quando eu juntar um daqui com um daqui, eu vou estar juntando 3 homens com 2 mulheres. Então eu vou estar formando as comissões com 5 pessoas, que eu desejava desde o início. Exemplo 24. Temos um grupo de 3 homens e 5 mulheres. Deseja-se formar uma comissão de 4 pessoas, sendo que deve haver pelo menos um homem presente. Esse exercício aqui ele é uma variação do exercício anterior. No anterior, no caso do 23, você tinha uma quantidade pré-fixada de homens e de mulheres. 3 e 2. Ponto, acabou. Aqui, você tem que ter pelo menos um homem. Ou seja, pelo menos um significa um ou mais. Então, você vai ter que dividir em casos. É como se fosse o exemplo 23 dividido em vários subexercícios. Primeiro caso possível. Você tem 3 homens e 5 mulheres, quer montar as comissões de 4 pessoas, com pelo menos um homem. Beleza. Então, eu posso ter 4 pessoas, pode ter um homem e 3 mulheres. Como que eu escolho um homem dentre os 3? Fazendo uma combinação 3-1. Como que eu escolho das 5 mulheres? Eu tenho que escolher 3. Combinação 5-3. E, que nem a gente fez no exercício anterior, multiplica para dar o total de comissões com as 4 pessoas. Beleza. Segunda possibilidade, eu posso ter 2 homens e 2 mulheres. Então, dos 3 homens, faço uma combinação de 3-2, porque são 2 homens. Das 5 mulheres, quero 2, combinação 5-2. Multiplica, isso dá 30. Terceira possibilidade, 3 homens e uma mulher. Como que escolho 3 homens a partir de 3? Combinação 3-3. Como que eu escolho uma mulher a partir de 5? Combinação 5-1. Multiplico, tenho o total de comissões. E acabou, né? Não tem um outro caso, porque o quarto caso seria, na verdade tem 2 casos que não foram computados aqui, que seria 0 homens e 4 mulheres, não me interessa porque tem que ter pelo menos um homem, e 4 homens e 0 mulheres. No caso, impossível porque eu só tenho 3 homens. O que eu faço com esses 3 números? Eu somo, porque aí entra mais ou menos aquela ideia que a gente estuda na escola, né? Regrinha do E, regrinha do OU. Quando é E, você multiplica, quando é OU, você soma. Então seria basicamente isso. Aqui, eu tenho um homem e 3 mulheres. Então veja que eu fiz vezes, 2 homens e 2 mulheres. Eu fiz vezes e eu fiz vezes. E agora eu tenho ou. Ou é do tipo 1, ou
tipo 2 ou tipo 3. E quando é ou, normalmente a gente soma. Então, ou são 30, eu tenho 30 comissões do tipo 1 com um homem e 3 mulheres, ou 30 com 2 homens e 2 mulheres, ou 5 com 3 homens e uma mulher. Qualquer uma dessas comissões aqui, que totalizam 65, me interessam. E aí, acabou, está resolvido o exercício. Exemplo 25. Sobre uma circunferência marcam-se 8 pontos. Quantos triângulos podemos construir utilizando esses pontos? Então, aqui é um caso bem simples, né? A gente vai misturar um pouco de geometria agora. É um caso bem simples, porque você tem os pontos, os 8 pontos, colocados sobre uma circunferência. Isso significa que se você escolher 3 desses 8 pontos, você vai formar um triângulo. E pode escolher 3 quaisquer desses 8 pontos. E não importa a ordem com que você escolhe esses pontos. Se você escolher primeiro este ponto, depois este ponto e por fim este ponto, dá na mesma de eu ter escolhido primeiro este ponto, depois este ponto e por fim este ponto. No final, veja que eu mudei a ordem de escolha, mas no final eu escolhi os 3 mesmos pontos, ou seja, eu formei o mesmo triângulo. E, portanto, a ordem de escolha desses pontos não importa. O que importa é o conjunto, a comissão de pontos que você escolheu. E se a ordem não importa, é um caso de combinação. Ou seja, uma combinação, e isso que eu falei basicamente está escrito aqui, tá? Que a ordem não importa. Se é um caso de combinação, isso significa que eu tenho que fazer uma combinação dos 8, escolhendo esses 8 sempre de 3 em 3, ou seja, eu posso montar 56 triângulos diferentes. Tá? Bem simples. E por que fala que os pontos estão sobre uma circunferência? Porque se os pontos estão em cima de uma circunferência, naturalmente nunca você vai ter 3 pontos alinhados. Ou seja, você nunca vai ter 3 pontos colineares sobre uma mesma linha. Porque se você tivesse 3 pontos sobre uma mesma linha e você pegasse justamente esses 3 pontos alinhados, você não forma um triângulo. Você vai formar uma reta. E não um segmento de reta que seja, mas você não vai formar uma reta. Não vai formar um triângulo. Então, o fato de estar sobre a circunferência é simplesmente para garantir que não tem 3 pontos colineares. Se você pegar quaisquer 3 desses 8 pontos, você não vai ter 3 pontos colineares. Agora, no exemplo 26, a gente tem uma situação que justamente vai trabalhar com essa ideia de pontos colineares. Sobre uma reta R, marcam-se 5 pontos. E sobre uma outra reta S, paralela à primeira, marcam-se 3 pontos. Quantos triângulos obteremos unindo 3 quaisquer desses pontos? Né? Triângulos diferentes, obviamente. Então, veja o seguinte. Para fazer esse exercício, você tem 2 formas de pensar. Eu, particularmente, chamo essas formas de métodos, sendo que um método é um método da inclusão e o outro é o método da exclusão. Método da inclusão porque você vai incluindo apenas os casos que te interessam. E o método da exclusão é porque você faz por exclusão. Você calcula tudo e depois tira aquilo que não te interessa. Eu vou mostrar os 2 métodos para vocês. Pelo método da inclusão, a gente tem aqui um esquema. Eu tenho 5 pontos sobre a reta R, 3 pontos sobre a reta S. E aí eu preciso unir 3 pontos quaisquer para formar triângulos, tá? Lógico. No caso, eu escolhi aí, eu estou mostrando o triângulo vermelho e o triângulo verde, mas é óbvio que eu poderia ter escolhido, por exemplo, ó, eu podia ter escolhido esse ponto, ter escolhido, deixa eu fazer essa.
este ponto, ter escolhido este ponto e ter escolhido este ponto. Não precisa ser dois seguidinhos, tá? Então, se você pegar esses 3 pontos aqui e unir, você vai ter um triângulo, ok? Então, o que importa é o seguinte, a lógica dessas duas figuras é a seguinte, eu tenho dois tipos de triângulos que eu posso formar. Eu posso formar triângulos do tipo vermelho ou do tipo verde. O triângulo do tipo vermelho é aquele em que a base, vamos dizer assim, está na reta R. Então, são 2 pontos da R mais um ponto da S. Os triângulos tipo verde têm 2 pontos na S e um ponto na R. Tá? São as possibilidades que eu tenho. Então, no caso dos triângulos vermelhos, eu tenho que pegar 2 pontos na R, 2 quaisquer, desses 5. Então, como que eu escolho 2 pontos quaisquer, sendo que a ordem não importa, a gente já viu isso. 2 pontos dos 5 que existem lá. Combinação de 5, 2. E eu preciso pegar um ponto da S. Dos 3 que eu tenho, preciso escolher um, combinação 3, 1. Então, tenho 10 para a base do triângulo. Tenho 3 possibilidades para esse vértice que está sozinho. Como eu tenho que trabalhar com o conceito do E, porque eu preciso ter 2 pontos na reta R e um ponto na reta S, eu tenho que multiplicar. Essa ideia do E nada mais é do que o princípio fundamental da contagem. Então, do tipo vermelho existem 30 triângulos. E do tipo verde? É a mesma lógica, só que invertendo. Eu preciso pegar agora 2 pontos na S e um ponto na R. Então, opa, aqui faltou colocar, formatar. Combinação de 3, 2, né, porque eu tenho 3 pontos na S, preciso escolher 2. Tenho 5 pontos na R, preciso escolher 1. Combinação de 5, 1. Combinação de 3, 2, multiplica. 3 e 5, 15. E, portanto, eu vou ter um total de ou eu tenho triângulos do tipo vermelho, ou eu tenho triângulos do tipo verde. Como é ou um ou outro, né? Ou a gente soma. Então, ou eu tenho 30 vermelhos, ou 15 triângulos do tipo verde. Portanto, somando, no total, eu tenho como construir 45 triângulos diferentes. Este é o método da inclusão. Agora, eu posso resolver esse mesmo exercício através do método da exclusão. Então, o que eu vou fazer no método da exclusão? Primeiro, eu vou calcular o total de triângulos. Quantos triângulos tem ao todo? Imagina aquela situação que eu tenho 8 pontos sobre uma circunferência. Quero formar triângulos. A gente viu no exemplo anterior. 8 pontos numa circunferência para formar triângulos, combinação de 8, 3. É isso. É isso. Se fossem pontos sobre uma circunferência, eu teria 56 triângulos. Só que, na hora que eu fui escolhendo aleatoriamente 3 desses 8 pontos, em algumas dessas 56 escolhas, eu acabei escolhendo pontos colineares. Ou seja, eu acabei construindo, entre aspas, triângulos que não são triângulos. Eu construí alguns falsos triângulos. E existem 2 tipos de falsos triângulos. Existe o tipo do falso triângulo verde e o falso triângulo vermelho. Quando que ocorre um triângulo falso verde? Quando eu escolho 3 pontos e os 3 pontos são colineares. Estão sobre a reta R. E o triângulo falso vermelho é quando eu escolho 3 pontos e esses pontos são pontos da reta, são colineares, né? Ou seja, os 3 pontos estão na reta S. Quantos triângulos verdes falsos eu consigo construir? Bom, basicamente, eu tenho 5 pontos. Se eu pegar 3 desses 5 pontos da R, eu vou ter, combinação de 5, 3, 10 triângulos falsos, do tipo verde. E do tipo vermelho? Combinação dos 3 pontos, escolhendo de 3 em 3, isso dá só um tipo de falso triângulo, que não é triângulo, é um segmento de reta. Então, eu teria 56 se fossem pontos não colineares. Mas na hora que eu escolho esses pontos de 3 em 3, eu tenho um total aqui de 11
dessas 56 escolhas que, na verdade, não formam triângulos, formam segmentos, segmentos de reta. Então, eu vou ter um total de o totalzão, ignorando se tem ponto colinear ou não, menos os 10 triângulos falsos verdes, menos o 1 triângulo falso vermelho, ou seja, 45. O mesmo número que a gente obteve através do método da inclusão. Qual que eu tenho que saber fazer? Tanto faz. Aí depende do teu raciocínio, da sua lógica. Tem gente que se dá melhor com o método da inclusão, tem gente que se dá melhor com o método da exclusão, tem gente que entende um e às vezes não entende o outro. Você tem que ver qual o caso que você gostou mais. Tá? E aí, tanto faz. Fazendo certo, você vai chegar no mesmo resultado. Exemplo 27. Qual é o número de anagramas que podemos formar com as letras da palavra infinito? Então aqui é mais light, né? Um exercício para dar aquela relaxada, aquela descontraída, soltar as energias armazenadas, a angústia que existe dentro de você depois desses últimos exemplos. E, basicamente, anagrama, permutação. Tem letra repetida? Tem. Então, permutação com repetição. Então, o que você vai ter que fazer? Bom, primeira coisa você vai contar, né? Infinito. Quantas letras tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Beleza. Tem 8 letras. Caso não tivesse nenhuma letra repetida, não tem nada repetido aqui. 8 fatorial. Pronto. Acabou. Esse seria o total de anagramas. Ah, mas tem letras repetidas. Né? E aí você tem que contar quantas letras você tem repetidas. Então você tem, por exemplo, a letra I, que apareceu aqui, ó, 3 vezes. Então, o elemento I, ele aparece repetido 3 vezes. Aí você tem o elemento N. O elemento N, ele aparece 2 vezes. Os outros elementos, o elemento F, o elemento T e o elemento O, uma vez cada um, quer dizer, não repetiu. Então, nem esquenta a cabeça com eles. Eu tenho que me preocupar só com os Is e os Ns repetidos. Então, como que fica jogando tudo isso na formulinha da permutação com repetição? Eu tenho um total de 8 letras, então vai ser 8 fatorial. 3 letras do tipo I, ó, vou marcar aqui. 3 letras do tipo I, então você tem que dividir por 3 fatorial. E você tem 2 letras do tipo N, então você tem que dividir por 2 fatorial. Tá? Fazendo isso na mão, você vai fazer o maior número e descendo até chegar no segundo maior, que é o 3. Então, por isso que eu fiz 8, fatorial é a mesma coisa aqui, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, pimba, para cortar com o 3 fatorial. E o 2, no caso aqui, eu tenho que desenvolver ele, eu tenho que abrir esse 2 fatorial como 2 vezes 1. O 3 fatorial você corta, sobra isso aqui, faz a conta, e aí você vai ter 3.360 anagramas. Tá? Você pode fazer na calculadora, lembrando que se você for fazer na calculadora, você precisa, se você for jogar essa expressão de uma vez só na calculadora, lembra de jogar com parênteses aqui, ó. Aqui embaixo tem que ter parênteses, tá? Que senão ele vai fazer o 8 dividido pelo 2 e o resultado disso que ele vai multiplicar pelo 3, caso você não coloque parênteses. Beleza. Aqui é um exercício mais tranquilo. Exemplo 28. Agora ficou interessante. Legal esse aqui, ó. Determine o número de soluções naturais da equação x mais y mais z igual a 9. Então, só para vocês imaginarem, tá? Por exemplo, eu poderia ter o x igual a 2, o y, sei lá, igual a 3 e o z igual a 4. É uma solução. Uma outra solução possível. Podia ter 4, 2 e 3. Quer dizer, a ordem importa. Só que eu podia ter 0. Eu podia ter 1. Eu podia ter 8. Eu podia ter 0. Eu podia ter 0. Eu podia ter 9. Ou, de repente, podia ter 3.
3 e 3. Tá? Então, a gente já vê que a ordem importa, quer dizer, o x é diferente do y, que é diferente do z. O xc2 ou xc4 é completamente diferente. Os números podem se repetir, né? Eu posso ter todos os números diferentes, posso ter dois números iguais e um diferente, ou posso ter os três iguais. No caso, só seria uma situação, né? 3, 3, 3. Mas eu poderia ter 2, 2, duas dessas letras serem o número 2 e a outra ser a diferença, duas dessas letras ser o número 4 e a terceira letra ser 1. Tá? Então, tem muitos casos. A sacada está aqui, ó. Número de soluções naturais. Se não fosse essa palavra, eu não teria como calcular, porque eu teria infinitas soluções. Se eu fosse considerar todas as possíveis frações, todos os números positivos, mais todos os números negativos, eu teria simplesmente infinitas soluções. Porque sempre você vai ter um número negativo que compensa com outro positivo, de tal modo que a soma dê 9. A partir do momento que eu restringo isso, eu não posso ter números negativos, eu não posso ter frações, nem raízes, né? Ou seja, tem que ter soluções naturais. Aí a gente consegue trabalhar o total de soluções utilizando a análise combinatória. E tem um truque para fazer esse exercício. O melhor truque seria este aqui, ó. Aqui eu tenho uma figura que ilustra para vocês as soluções possíveis dessa equação. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente tem, como aqui é igual a 9, a gente tem que marcar 9 bolinhas. Tá? Então, eu tenho aqui 9 bolinhas. E aí eu vou colocar dois pauzinhos. O que estiver à esquerda do primeiro pauzinho vai corresponder ao x. O que estiver entre o primeiro e o segundo pauzinho, aí você vai contar quantas bolinhas tem. Tá? Entre o primeiro e o segundo pauzinho. E aqui no caso, eu vou ter o y. O que estiver à direita do segundo pauzinho vai representar o valor de z. Tá? Então, vamos dizer assim, o pauzinho ele vai me dizer, o primeiro e o segundo pauzinho, né, juntos, eles vão me dizer, baseado na quantidade de bolinhas que fica à esquerda do primeiro pauzinho entre os dois e à direita do segundo, qual que é o valor do x, do y e do z. E sempre essa soma vai dar 9, porque eu tenho 9 bolinhas e eu estou basicamente contando bolinhas. Tá? Então aqui tem a situação 2, 3, 4, o 0, porque não tem nenhuma bolinha aqui, duas bolinhas entre os pauzinhos, e à direita do segundo tem 6 bolinhas. Aqui todas as bolinhas à esquerda do primeiro, então o x é 9, entre o primeiro e o segundo não tem bolinha, então é 0, à direita do segundo não tem bolinha, portanto é 0. Ok? Se você entendeu isso, essa lógica, e se você perceber que utilizando esse raciocínio não tem nenhuma solução que vai ficar perdida, que você vai esquecer de computar, basicamente você já resolveu o teu exercício. Pensa no seguinte, ó. Pensa que esses esquemas aqui são palavras e eu vou usar, para ficar fácil, B para bolinha, T para representar esse traço. Então, por exemplo, essas figuras aqui, elas seriam palavras com 9 Bs e 2 Ts. E aí, a minha pergunta é, quantos anagramas existem dessas palavras? Ou seja, de palavras que têm 2 Bs e 2 Ts. Quantos anagramas que existem? Ué, é uma palavra que tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 bolinhas mais 2 T's. Portanto, são palavras com 11 letras. 11 letras, sendo 2 de um certo tipo e 9 de um outro tipo. Então,
você pode trabalhar com o conceito de permutação com repetição. 11 fatorial dividido por 2 fatorial, né, duas letras t, está aqui, e 9 letras b, está aqui. Resolvendo, você vai ter 55 soluções diferentes. Existe uma outra técnica possível para você resolver esse exercício. Tá? Um outro raciocínio, que seria o seguinte. Você pode pensar assim, ó. Eu fiz 11 tracinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tracinhos. Ok? Eu vou trabalhar com o mesmo conceito de tracinho e bolinha, para ficar mais prático. Então, vamos supor que eu escolha, sei lá, eu vou escolher aqui como se fosse forca, tá? Eu vou pôr um T aqui e deixei 4 lá, vamos botar um T aqui. Ó. Do jeito que está aqui, vocês concordam comigo que você teria basicamente, aqui ó, você teria o X, né, porque eu pus um tracinho aqui. Então, aqui eu tenho 4 bolinhas, dentro dessas caixinhas verdes é tudo bolinha, tá? 2 bolinhas aqui e 3 bolinhas aqui. Concorda? Então seria como se fosse o x4, o y2 e o z3. Beleza. Vocês perceberam o que eu fiz? Eu vou fazer de novo. Vou até usar outra cor. Vamos supor que eu vou colocar o tracinho. Presta atenção no passo a passo. Eu marquei 11 tracinhos. Eu sei que esses 11 tracinhos eu vou ter que preencher com 11 espaços, para não usar traço, que tem o traço aqui em cima. Eu marquei 11 espaços e esses 11 espaços eu tenho que preencher com 2 traços verticais e com 9 bolinhas. Então vamos supor que eu marque um traço aqui. Deixa eu pôr fonte maior. Eu marque um traço aqui e um outro traço aqui. Ok? Quanto que vale o x, quanto que vale o y, quanto que vale o z? Ué, vamos lá. Opa. Deixa eu usar outra cor aqui. Deixa eu pôr um amarelo. O x vai ser este cara. O y vai ser este cara. E o z vai ser este cara aqui. O x é 1, o y é 1, o z 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, faltou 7. 7. Então, vocês perceberam que esses espaços aqui, esses espaços em amarelo, todos esses espaços foram preenchidos com bolinha. A partir do momento que eu marquei aonde está o meu T, o T de tatu, o traço, essa linha vertical aqui, marquei o T azul aqui, marquei um outro T azul aqui. O resto, que são as caixinhas amarelas, vão ser bolinhas. Antes, marquei o T vermelho aqui, marquei o T vermelho aqui. Escolhi uma posição para o T e uma posição para o outro T. O que sobrou de tracinho preto, o que sobrou, que são essas caixinhas verdes, eu vou completar com as bolinhas. Ué, faz diferença eu ter marcado primeiro esse T e depois esse T, ou marcar primeiro esse T e depois esse T? Não. O que importa é que eu marquei um tracinho aqui e um tracinho aqui. Certo? A ordem que eu marquei, se foi primeiro esse, se eu marcar primeiro esse traço e depois esse, ou se eu marcar primeiro este e depois este, no final eu vou ter as mesmas soluções. Então a ordem não importa. Quantas posições que eu posso escolher para marcar o T? Eu tenho 11 posições. Eu tenho que escolher 2 para marcar o T. Ou seja, basicamente eu tenho que fazer o quê? Uma combinação
de 11 espaços. Se eu escolher 2, e não importa a ordem, esses 2 eu vou marcar a letra T. No que sobrou, eu marco a bolinha. Basicamente, combinação de 11 e 2 é justamente esta fórmula aqui. N fatorial, 11 fatorial, P fatorial, que é o 2, N menos P, 11 menos 2, 9 fatorial. Isso é uma combinação de 11 elementos escolhidos de 2 em 2. Então, eu escolhi a posição para o traço. O que sobrou, não precisa escolher. O que sobrou vai ser bolinha. Beleza. Olha que bonitinho. Em um acampamento, há 12 pessoas e 3 barracas. De quantas maneiras podemos organizar essas pessoas de modo que fiquem exatamente 4 pessoas em cada barraca? Putz, vamos pensar. A ordem, será que faz diferença? A ordem dentro de uma barraca. A ordem das pessoas dentro de uma barraca. Não, não faz diferença. Eu escolher a pessoa A, depois a B, depois a C, depois a D para a primeira barraca, não tem nada a ver, ou melhor, é exatamente a mesma coisa de eu escolher a pessoa D, C, B e A para a primeira barraca. Tá? Estou falando só de uma barraca, pensa numa barraca. Então seria a ideia de comissão. A ordem não importa. Beleza. Só que aí eu vou fazer a escolha para a primeira barraca. Das 12, eu preciso escolher 4 para a primeira. Como que eu faço isso? Uma combinação 12 e 4. Beleza. Só que agora a gente vai para a segunda barraca. Então você tem que supor que você já alocou 4 pessoas na primeira barraca. Você tinha 12, montei grupos de 4, eu consigo montar 495 grupos. Eu vou pegar um desses 495 e vou falar, ó, vocês 4 vão para a primeira barraca. Beleza. Agora eu tenho que escolher o grupo que vai dormir na segunda barraca. Pô, mas eu já pus 4 pessoas na primeira barraca. Ou seja, sobraram 8 pessoas. E eu preciso escolher 4 para colocar na segunda barraca. 4 dessas 8. E a gente faz isso justamente fazendo uma combinação de 8 elementos, 4 a 4. Ou seja, eu tenho 70 grupos diferentes que eu posso colocar agora na segunda barraca. Aí eu vou lá, pego um desses 70 grupos e coloco na segunda barraca. E agora eu vou fazer a escolha de quem vai para a terceira. Então, basicamente, que na terceira a gente só tem 4 pessoas, vai ter que colocar 4 pessoas nessa última barraca. Então, só tem uma forma de se fazer isso. Porque a ordem não importa, a combinação de 4,4, né? 4 elementos escolhidos de 4 em 4, só tem uma possibilidade de se fazer isso. E aí eu tenho quantas formas que eu tenho de montar os grupos, escolher os grupos que vão entrar na primeira, na segunda e na terceira barraca. Guilherme, você está com o microfone aberto. Fecha aí, por favor. Imagina. Aí, ao todo, quantas formas, né? Porque eu estou pensando em barraca por barraca. Estou pensando na primeira, na segunda e na terceira barraca separadamente. Agora eu preciso juntar esses valores. E aí vem a pergunta. O 495, 70 e 1, tá? Os resultados aqui. Esses 3 caras aqui. Aí vem a pergunta. Eu vou somar ou vou multiplicar? Nós temos que multiplicar. Por que não é somar? Vamos pensar na regrinha do e e do ou. Olhando para esses textos aqui, ó, amarelo. O que eu quero fazer com esse grupo de 12 pessoas? Eu quero colocar 4 pessoas dentro da primeira barraca, ou 4 pessoas dentro da segunda barraca, ou 4 pessoas dentro da terceira barraca, ou eu estou querendo colocar 4 pessoas na primeira barraca e 4 pessoas na segunda barraca e 4 pessoas na terceira barraca. É e, né? Eu quero 4 na primeira e 4 na segunda e 4 na terceira. Se você for por essa lógica, e a gente associa com vezes, multiplicação. Não é ou. O ou seria ou eu ponho 4 na primeira, ou
4 na segunda, ou 4 na terceira, ou de repente eu ponho 4 em todas elas. Aí é um ou. Aí você está pensando num ou. Mas vê que não faz sentido o ou aqui. Não tem a menor lógica somar 495, 70 com 1. Isso aí vai dar, sei lá o que vai dar isso aí. Vai dar um número que eu não sei nem interpretar isso aí, honestamente falando para vocês. Então, no caso, é vezes. Então, vou multiplicar esses números. Então, essas 12 pessoas podem ser alocadas nessas barracas de 34.650 maneiras diferentes. Deu para entender agora? Eu sei que é natural, é normal pensar em soma. É normal. Mas quando que você soma? Quando você tem ou. Ou é um caso ou é o outro caso. No caso, não é ou uma coisa ou outra. São as coisas ocorrendo simultaneamente. 4 numa barraca, e 4 na outra barraca, e 4 na outra barraca. O e sempre quer dizer multiplicação. Sempre, eu não gosto muito da palavra sempre. Sempre que você souber falar corretamente a frase e souber o que significa e ou, sim, é uma multiplicação. Tá? Só que aí você tem que tomar cuidado com a forma como você está falando e a forma como você está interpretando. Exemplo 30. De quantas maneiras podemos arrumar lado a lado 5 livros de geometria, 4 de estatística e 3 de cálculo em uma prateleira de modo que livros de um mesmo assunto fiquem sempre juntos? Então veja só, se você vai arrumar os livros, e obviamente que a gente está supondo que todos os livros são diferentes, né? Você não vai ter 5 livros iguais de geometria. Pelo menos as pessoas normais não costumam ter, exceto se você tiver se você for dono de uma livraria. Aí, ok. Mas na sua casa, normalmente a gente só tem um livro de cada título ou de cada autor. Então você vai ter 5 livros diferentes. Colocar o livro na ordem A, B, C, D, E é diferente de colocar os livros de geometria na ordem E, D, C, B, A. Ou seja, se você mudar essa sequência de livros de geometria, muda a arrumação, concorda? Mesma coisa para estatística, mesma coisa para cálculo. É diferente. Tem gente, por exemplo, que tem toque. Né? Aí a pessoa quer, às vezes não é para livro, é para CD, DVD. A pessoa tem toque, tem que estar todos, né, na lombada lá, tem que estar tudo virado para a esquerda, as letras viradas para o mesmo lado, que nem livraria, né, que eles fazem muito isso. Às vezes o livro ele fica de ponta cabeça para que na lateral fique escrito sempre virado para o mesmo lado. Aí tem gente que quer colocar em ordem alfabética por autor ou pelo nome do livro. Então tem gente que faz toda a diferença. A ordem faz diferença. Então ponto. Já sei que a ordem faz diferença, esquece combinação. Não é combinação. Beleza. Então pensa o seguinte, ó. Eu tenho os livros de geometria, de estatística, né, os 4 de estatística, os 5 de geometria e os 3 de cálculo. Dentro desse conjunto de livros de geometria, de quantas formas que eu posso organizar esses 5 livros? Dentro dos livros de estatística, do grupo aqui, do conjunto de livros de estatística, de quantas formas que eu posso arrumar esses 4 livros? E a mesma coisa para o cálculo. Então eu vou pensar dentro de cada um dos grupos. Então pensa só dentro de geometria, depois só dentro de estatística, depois só dentro de cálculo. A organização entre si, dentro de um mesmo tema. Então, você tem 5 livros, pode arrumar de 5 fatorial maneiras. Porque a ordem importa, tenho 5 elementos, vou usar os 5 elementos, permutação de 5 elementos. Aqui é uma permutação de 4 elementos, 24 maneiras. Uma permutação de 3 elementos, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6 maneiras diferentes eu posso arrumar esses 3 livros de cálculo. Beleza? Beleza. Aí você vai falar assim. Então, de novo, que nem no exemplo anterior. Eu tenho 120, eu tenho 24 e eu tenho 6. Eu somo ou eu multiplico? Pensa, eu tenho 120 bermudas, 24 camisetas e 6 bonés. De quantas formas diferentes eu posso me vestir? Não era uma multiplicação? É a mesma lógica, é o princípio multiplicativo. Ah,
Só que é só pegar o 120, 24 e 6 multiplicar, acabou o exercício? Não, não acabou. Porque veja que esses números foram obtidos baseados numa sequência de assuntos. À esquerda, geometria, no meio, estatística, à direita, cálculo. Eu não posso embaralhar esses três assuntos. Por que estatística ficou no meio, não ficou na esquerda ou não ficou na direita? Por que o cálculo ficou na direita e não ficou no meio ou na esquerda? De quantas formas que eu posso organizar os assuntos? Os assuntos, geometria, estatística e cálculo. Tá? O assunto. Eu posso organizar de 6 maneiras diferentes. É a permutação dos assuntos. São 3 assuntos. Tá? Geometria, estatística e cálculo é diferente de cálculo, geometria e estatística. Eu tenho 3 assuntos e vou usar os 3 para organizar. Então, 3 fatorial. Eu uso o todo. Eu tenho 3, uso os 3. 3 fatorial. Para cada organização, por exemplo, se eu escolher geometria, estatística e cálculo nesta sequência, eu vou ter a multiplicação, 120 vezes 24 vezes 6, formas de arrumar os livros. Só que se eu mudar a sequência, se eu colocar cálculo, geometria e estatística, eu vou ter de novo, para essa nova sequência, 120 vezes 24 vezes 6 formas de arrumar esses livros. Então, no final de tudo, eu tenho 120 vezes 24 vezes 6 vezes este outro 6 aqui, maneiras, ou seja, 103.680 maneiras de arrumar esses livros. Você define a sequência dos assuntos. Você tem 6 formas para isso. Uma vez definida uma dessas 6 sequências, dentro de uma sequência, dentro de um assunto, você calcula quantas sequências que você vai ter para esse assunto. Calculei. Para o outro assunto, calculei. Para o outro assunto, calculei. Aí você pega tudo isso e multiplica. Simples assim. Só isso. Difícil, né? Não é muito fácil, não. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Muita saúde, paz e prosperidade a todos. Tchau.